Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de uma cirurgia que eu gosto muito e eu vou falar sobre um assunto importante. 5 erros que você não deve cometer de forma alguma antes de realizar sua cirurgia de mamoplastia redutora. O primeiro deles, super importante, que muitas vezes a gente ignora, releva, é a necessidade de ajuda que você vai ter no seu pós-operatório. Sim, você vai precisar de alguém para te ajudar. Por quê? A mamoplastia redutora não é uma cirurgia extremamente invasiva. Ela é uma cirurgia tranquila, é uma cirurgia que não dói tanto na maioria das pacientes. Existem, claro, pacientes que se queixam mais mesmo porque a dor é um sintoma relativo, mas é uma cirurgia que não limita tanto o paciente, não deixa tão abatido como uma lipoaspiração, uma lipoabdominoplastia. Mas é uma cirurgia que você vai precisar de ajuda e você não pode se esquecer disso, porque muitas vezes a gente se sente tão bem que a gente pensa que não vai precisar de ninguém. Na verdade, você precisa. Por quê? Porque a cicatriz da mamoplastia redutora é uma cicatriz grande, em geral em T invertido. Então, essa cicatriz, para que ela tenha uma cicatrização legal, para que ela ocorra da melhor forma possível, porque, claro, você quer reduzir sua mama, mas você quer ficar com uma cicatriz bonita, uma cicatriz fina. Então, você vai precisar de ajuda, você não vai poder carregar peso, abrir muitos os braços, principalmente nos primeiros 7 dias. Tá, gente? Então, sim, você vai precisar de alguém para te levar nos lugares, te trazer em consulta de pós-operatório, cuidar de você nesse sentido. E, claro, também dar um apoio psicológico, que é muito importante no pós-operatório, a gente ter alguém legal que esteja feliz pela gente, que esteja bem. Às vezes, nem tudo isso é possível, então a gente vai fazer um preparo psicológico antes, e lembrar dos motivos que te levaram a fazer essa cirurgia e por que você está se submetendo a ela. É uma decisão e a gente tem que ter maturidade para realizar isso, tá bom, gente? Segundo, obesidade e emagrecimento. A gente precisa cuidar de não ficar fazendo mais efeito sanfona após a cirurgia. Sempre digo, é muito importante você emagrecer antes da cirurgia, não emagreça depois, se programe para emagrecer antes e manter seu peso, não entrar na zona de conforto e ficar o tempo todo engordando e emagrecendo, porque o que é que vai acontecer com aquela mama que a gente tirou volume e que gerou flacidez? Ela acaba caindo, então conforme você perde o volume mamário, ela gera flacidez, não tem jeito. A mama contém gordura também, não é só a glândula mamária, não é algo totalmente diferente. Então, se a sua mama tiver muita gordura, quando você engordar, ela vai aumentar, só que quando emagrecer, vai acabar caindo. Eu tenho certeza que a paciente que tem a mama grande, nota que quando emagrece, sente a mama cair mais. Algumas até falam que fica mais feio, que se incomoda muito mais. Tá, gente? Então, esse ponto de estabilidade de peso é muito importante. Outro assunto super importante é o seguinte: antes de realizar a cirurgia de mamoplastia redutora, a mulher pode ter um desvio na coluna, ela pode ter uma mudança, né, da base da coluna. Então, a mulher acaba ficando com o corpo um pouco mais para frente, né? A gente fica uma posição meio corcunda, por assim dizer. Essa postura a gente tem que se educar a ficar com a postura ereta após a cirurgia. Por quê? Porque não existe mais aquele peso. A gente pode manter esse vício de postura com uma má postura, manter isso. Então, se educar, se cuidar, se necessário realizar exercícios, confiar em algum fisioterapeuta para realizar exercícios em você, para que você melhore a postura no pós-operatório, já que a mama já não tem mais aquele peso. Mas se a gente não se cuidar, a gente acaba mantendo a postura, mantendo aquele jeito de cômodo, a gente tinha a mama muito grande, tá bom, gente? Que mais? Vamos lá, eu anotei aqui tudo. Cigarro. Toda vez que a gente fuma, ocorre uma vasoconstrição periférica em todo o nosso organismo. Então, o nosso vaso que tá lá numa espessura, num calibre X, ele vai passar para um calibre meio X, vamos dizer assim, tá? Então, diminui os vasos, diminui a irrigação do nosso corpo. Por isso que, em geral, a pessoa que fuma envelhece mais rápido. Agora, imagina isso em uma área que está cicatrizando. É infinitamente pior e traumático.
tá? Então a gente tem que cuidar. Se você fuma, tem que parar de fumar pelo menos 3 meses antes da cirurgia. Não deve manter o fumo até o dia da cirurgia, porque senão o risco de acontecer uma necrose de areola é muito grande. Sim, tem que cuidar, e não só a necrose de areola, mas alterações da cicatrização no geral ocorrem e vão piorar tudo, tá? E por último, né, a quinta orientação é a de que você realize a drenagem linfática se for orientado a fazer. Na grande maioria das pacientes eu acabo orientando porque dá muito conforto para a paciente, mas em alguns casos é extremamente necessário. Tem pacientes que ficam, paciente que tem já uma tendência a acúmulo de líquidos, essa paciente vai ter uma retenção de líquidos tão grande que pode prejudicar a cicatrização da paciente, porque aquele inchaço acaba deixando a cicatriz mais tensa e piorando a evolução dela no pós-operatório. Então, se você quer que a sua cirurgia cicatrize bem, eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem vontade que a cicatriz fique melhor a cada dia, faça a drenagem linfática, porque ela vai sim ajudar na melhora da evolução da sua cirurgia, na melhora da cicatriz, na sua melhora em si. Logo, esse tempo de pós-operatório, no início ele parece uma coisa assim, um tempo que não passa, mas ele passa. E então, nesse momento de pós-operatório, se der ao luxo, tome esses cuidados que vão só te ajudar no pós-operatório, você vai ficar ainda mais bonita. Gente, se você tem vontade de saber mais sobre algum assunto de cirurgia plástica, me manda os assuntos. Tô precisando de mais inspiração para mudar os assuntos para vocês. Então me manda que eu quero saber e assim vocês me ajudam também. Um beijo, muito obrigada por assistir.